Vamos tentar visualizar a seguinte cena. É algo que só de imaginar já traz um certo desconforto para quem está ouvindo. Ah, com certeza traz. O som constante do mar batendo no casco. Um vento leve soprando. E então, do nada, o caos absoluto. Um barco vira... Tudo muda num estalo. Exato. Em questão de segundos, o horizonte simplesmente desaparece. Aquela linha nítida que costuma separar o céu e o oceano vira um borrão cinza e azul sem nenhum ponto de referência. E o sol tropical está a pino, implacável. Sim, a água salgada invade os olhos, ardendo imediatamente. E ao olhar ao redor em 360 graus, não há um único pedaço de terra à vista. Nenhuma ilha, nenhuma embarcação, absolutamente nada além de água. É o isolamento total. Diante de uma imensidão dessas, a pergunta que fica martelando é a seguinte: quanto tempo a máquina do corpo humano consegue aguentar antes de ceder? Essa é, uma das fronteiras mais extremas da nossa biologia. É o momento exato em que a teoria médica e a fisiologia de sobrevivência são testadas na prática, sem nenhuma margem para erro. E é exatamente nesse ponto extremo que nós vamos entrar de cabeça hoje. Nosso mergulho no material desta vez analisa um relato de sobrevivência que beira o inacreditável. Uma história bem intensa, né? Muito. O ano é 1996, na costa de Moçambique. O protagonista dessa história é o bispo Valdomiro Santiago, um líder religioso brasileiro muito conhecido, que relata ter vivido exatamente essa situação de naufrágio. Um evento que mudou tudo para ele. Com certeza. O relato, que acabou se tornando uma peça central na trajetória dele, envolve horas a fio à deriva no mar e uma impressionante marca de 9 quilômetros nadando até conseguir alcançar a costa. E, segundo as fontes, tudo isso enfrentando queimaduras severas pelo sol e a perda de quase toda a visão. O documento que serve de base para nossa análise de hoje é o texto intitulado 9 quilômetros entre a vida e o mar. É um material muito rico, porque ele disseca as engrenagens físicas e psicológicas de uma jornada como essa. Mas acho fundamental a gente estabelecer um ponto de partida bem claro para quem está nos acompanhando. Ótimo ponto. Vamos deixar isso muito claro desde já. A nossa missão ao longo desta análise não é julgar se o relato é uma intervenção divina ou um feito puramente mundano. Exato. A gente não vai entrar no mérito de validar ou invalidar o milagre. O foco aqui é pegar essa história e passar pelo raio-x da ciência. Tentar entender, através da biologia, da resposta psicológica ao trauma e da sociologia, o que realmente acontece com o ser humano quando ele é jogado no seu limite absoluto. E num segundo momento, como uma experiência de quase morte se transforma na base para a construção de uma liderança inabalável. É fascinante olhar para isso como um estudo de casos sobre os nossos próprios limites. Quando uma pessoa se depara com um oceano aberto, sem colete salva-vidas, sem sombra, sem resgate, o corpo entra num estado de alerta. Um alerta que a imensa maioria de nós, felizmente, nunca vai precisar acessar. E ainda bem, né? Porque o custo físico é brutal. Lendo as fontes, a primeira coisa que me deixou chocada foi justamente a distância. 9 quilômetros. Falando assim rápido, parece só um número. Mas qual é a escala real de nadar 9 quilômetros no mar? Porque não é como dar umas braçadas na piscina no domingo, certo? Nem de perto. Para a gente ter uma dimensão real do que isso significa, vamos olhar para os Jogos Olímpicos. A maratona aquática olímpica tem 10 quilômetros. Ou seja, quase a mesma distância. Quase a mesma coisa. E lá estamos falando da elite da genética humana. São atletas que treinam exaustivamente há décadas. Eles têm nutrição milimetricamente calculada. Roupas de neoprene. Sim, roupas que ajudam na flutuação e na temperatura. Eles têm barcos de apoio entregando hidratação ali no meio do caminho. E, mesmo com tudo isso, esses super-humanos levam quase 2 horas para completar a prova. E eles estão nadando com uma técnica impecável, deslizando na água para economizar cada gota de energia. Agora peguemos uma pessoa comum que sofre um acidente de barco. Ela provavelmente está com roupas pesadas do dia a dia. Em estado de choque crasso. Sim, sem técnica profissional. O tempo para cobrir essa mesma distância deve disparar, não é? Dispara de forma assustadora. Um indivíduo sem preparo de elite,
lutando contra correntes e sem a mecânica perfeita de nado, levaria facilmente 4, 5 ou até mais de 6 horas de esforço contínuo. Nossa! É um teste de resistência absurdo. Mas a distância é só o primeiro obstáculo. A grande questão é o ambiente em si, especialmente quando adicionamos o fator do sol tropical a essa equação. O sol na costa africana não perdoa. Mas, pensando de forma bem leiga, estar imerso na água não deveria refrescar o corpo? Como é que funciona essa biologia do superaquecimento quando a pessoa está literalmente mergulhada num oceano? A intuição nos diz que a água refresca, mas no mar aberto, sob o sol a pino, a dinâmica é outra. A superfície do oceano funciona como um espelho de dimensões continentais. Um espelho gigante. Isso. Ela reflete a radiação ultravioleta de volta para cima. Então, o náufrago não está apenas recebendo os raios solares diretos que vêm do céu. Ele recebe de baixo também. Exato. Ele recebe um bombardeio de radiação UV refletida pela água de baixo para cima e de todos os lados. É como estar dentro de um forno com as paredes espelhadas. Ou seja, o corpo está sendo assado por todos os ângulos, enquanto ao mesmo tempo está fazendo o maior esforço muscular da vida para não afundar. Perfeitamente. E o esforço de nadar por horas seguidas gera um calor interno imenso. O motor do corpo está girando em alta rotação. E o corpo não consegue resfriar. Em condições normais, o nosso mecanismo de defesa é o suor. Mas na água, e sob um estresse mental violento, o corpo vai perdendo líquido silenciosamente. A temperatura interna começa a subir em espiral. E aí o cérebro percebe o perigo. Sim, o hipotálamo, que atua como termostato do cérebro, começa a perder a batalha para manter as coisas reguladas. E é nesse ponto que as fontes mencionam o risco de insolação. Mas a gente costuma usar a palavra insolação para quando passamos muito tempo na praia e ficamos com uma dor de cabeça? O cenário aqui é bem mais sombrio, certo? Muito mais. O que a medicina chama de insolação severa nesse contexto é uma emergência neurológica gravíssima. Não é só calor excessivo. O sistema nervoso central começa a falhar nas suas comunicações elétricas básicas devido à temperatura. Dá um tilt no sistema. Dá um tilt. A pessoa perde a coordenação motora fina, os movimentos dos braços e pernas começam a ficar desengonçados. A capacidade de avaliar riscos desmorona. E o risco de desmaio? Esse é o maior perigo de todos. Existe um risco real e iminente de síncope, que é o desmaio. E no mar, um desmaio não significa acordar no hospital com um soro no braço. Significa que a pessoa afunda imediatamente. É uma corrida contra a própria biologia, tentando manter a consciência enquanto o termostato da cabeça, digamos assim, derrete. Exatamente isso. E como se esse cenário de forno não fosse o bastante, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Tem um detalhe no relato do naufrágio em Moçambique que me deixou completamente perplexa. O texto menciona que o rosto do sobrevivente ficou desfigurado por queimaduras. E a visão dele despencou para cerca de 10% da capacidade normal. É um detalhe brutal. A sensação devia ser a de estar ficando cego no meio do oceano. O que é fascinante aqui é que esse é um dos pontos mais dramáticos e, ao mesmo tempo, mais explicáveis do ponto de vista médico que encontramos no material. O que o relato descreve bate perfeitamente com o fenômeno clínico documentado chamado fotoqueratite. Fotoqueratite. Para a gente que não é da área médica, o que isso significa na prática? É o sol literalmente queimando o olho. De forma simplificada, sim. A córnea é daquela camada transparente extremamente sensível que cobre a frente do nosso olho. É como se fosse a lente protetora de uma câmera. Entendi. Como a gente falou do efeito espelho da água agora há pouco, expor os olhos desprotegidos a essa radiação ultravioleta brutal por horas a fio causa queimaduras literais no tecido da córnea. O análogo mais comum disso é a cegueira da neve, que atinge alpinistas. Ou soldadores, né? Aqueles que trabalham sem máscara. Perfeito, é o mesmo princípio. E a dor disso deve ser indescritível. A literatura médica descreve sintomas da fotoqueratite aguda como
torturantes. Uma dor lancinante, uma sensação ininterrupta de que os olhos estão cheios de areia ou vidro moído. Nossa, vidro moído, espasmos nas pálpebras, lacrimejamento extremo e a visão que vai ficando progressivamente embaçada até se tornarem apenas vultos. Então, para o sobrevivente naquele momento de agonia profunda, a percepção é a de uma cegueira permanente. Parece algo sobrenatural, uma escuridão tomando conta no pior momento possível. Com certeza. Mas, no fundo, é o próprio corpo sofrendo as consequências físicas de um ambiente radioativo, por assim dizer. É biologia pura. A inflamação corrompe a capacidade da lente do olho de focar a luz. E isso pode durar muitas horas ou até dias para regredir. E, além do sol cegando e queimando a pele, temos o elemento mais irônico e cruel da sobrevivência no mar. Estar cercado de água por todos os lados e morrer de sede. O material detalha muito bem o efeito cascata devastador que a água salgada provoca. Sim, a água do mar é um perigo silencioso. Parece um contrassenso enorme beber água e ficar desidratado, mas é exatamente isso que a fisiologia mostra. Como o sol desencadeia esse colapso interno? A gente pode usar a analogia de uma uva fresca para entender isso melhor. Se colocarmos uma uva fresca em um ambiente com muito sal, o sal puxa a água de dentro da uva para o lado de fora. E ela murcha. Exato, vira uma uva passa. É o processo de osmose. O nosso corpo funciona sobre o mesmo princípio. A concentração de sal na água do mar é estupidamente maior do que a concentração de sal no nosso sangue e nas nossas células. E quando se está nadando em águas turbulentas por horas com a respiração ofegante, é humanamente impossível não engolir alguns goles de água do mar, certo? É inevitável. As ondas batem no rosto, a pessoa engasga, tosse, e cada gole de água salgada que vai para o estômago age como aquele sal em cima da uva. Sugando a hidratação. Isso. Para tentar diluir o excesso de sal que acabou de entrar no trato gastrointestinal, o organismo sequestra a água pura que está dentro das células e a joga na corrente sanguínea. Ou seja, engolir a água do mar desidrata o corpo de dentro para fora em um ritmo muito alarmante. E isso afeta não só a hidratação geral, mas a própria química dos músculos. Lendo as fontes, fica claro que a queda dos eletrólitos é o que prepara o terreno para o desastre físico. Esse sequestro de líquidos desequilibra totalmente os eletrólitos, como o sódio e o potássio. E esses minerais são os mensageiros elétricos que dizem para o músculo quando contrair e quando relaxar. E sem eles a comunicação falha. Falha feio, com a desidratação osmótica acelerada pelo sal do mar. O resultado direto e violento disso em alguém que está nadando sem parar são as cãibras. E uma cãibra no sofá de casa já é horrível. Imagina uma cãibra severa no meio de um oceano escuro, sem ter onde se apoiar. Isso é um gatilho quase instantâneo para o que as fontes apontam como o verdadeiro inimigo. O verdadeiro predador, digamos assim. Sim, se a gente fizesse uma pesquisa rápida com o nosso público perguntando o que é mais letal no naufrágio, 90% diria que são os tubarões. Mas não é bem assim, não é? Não mesmo. A biologia da sobrevivência mostra que o inimigo mais letal num cenário desses não está nadando embaixo d'água. Ele está dentro da cabeça da própria pessoa. O cérebro. O cérebro humano entrando em colapso psicológico. O maior perigo é o surto. É o surto do bispo Valdomiro Santiago e de tantos outros que passam por isso. Lendo o material, a impressão é que, diante da dor, da fotoqueratite, do sal rasgando a garganta, do cansaço extremo e de uma cãibra que paralisa a perna, a mente da pessoa simplesmente quebra. Entra no desespero primitivo. Como esse surto psicológico, esse pânico, destrói o pouco de resistência física que ainda sobra. Quando o surto se instaura, quando o pânico puro assume o volante, a fisiologia obedece cegamente ao desespero. A primeira vítima é a respiração. Fica ofegante. Ela deixa de ser ritmada e passa a ser curta e superficial. Isso significa que o sangue para de receber o oxigênio necessário. Em seguida, toda aquela tentativa de nadar de forma eficiente vai para o espaço. A pessoa começa a se debater. Os movimentos viram braçadas caóticas, chutes desesperados na água. É um debate contra o oceano. E debater-se na água gasta uma energia monumental.
É como acelerar um carro atolado na lama. O combustível vai embora em minutos, mas o carro não sai do lugar. É a tempestade perfeita para o afogamento. O surto consome as últimas reservas de glicogênio que poderiam levar a pessoa até a praia. O pânico mata muito antes da exaustão muscular real. Isso é assustador. Mas, curiosamente, as fontes trazem um contraponto fascinante a esse pânico. Relatos de sobreviventes de situações absolutamente limite descrevem que, quando a mente parece que vai quebrar de vez, o corpo aciona um botão de emergência. Um estado de piloto automático. Isso me chamou muito a atenção lendo as fontes. É quase como se o cérebro dividisse a pessoa em duas. A gente vê paralelos disso no nosso dia a dia, em escalas muito menores, claro. Com certeza. Quem nunca passou por um trauma forte, um choque muito grande, ou até um período de estresse tão absurdo no trabalho e depois mal lembra como continuou operando? A pessoa simplesmente funciona. Como a neurociência explica isso num contexto extremo de sobrevivência? É o que a gente chama de dissociação. Quando a dor física, as queimaduras, a exaustão e o terror mental atingem um pico que a mente consciente não consegue mais processar, o cérebro basicamente desliga o interruptor da dor e do pânico. Para proteger o próprio organismo. Exato. O córtex pré-frontal, que é onde a gente raciocina e sente o medo consciente, fica em segundo plano. E a biologia mais rudimentar, o tronco cerebral, assume o comando. Então a pessoa continua nadando mecanicamente, o corpo ignora a mente, que já implorou para desistir, a dor ainda está lá, o dano físico está acontecendo, mas o cérebro parou de prestar atenção nisso, porque focar na dor significaria a morte. É o instinto puro agindo no vácuo da consciência. E é exatamente essa capacidade impressionante do corpo de continuar movendo os braços além do limite do suportável que permite que algumas poucas pessoas consigam chegar à praia depois de 9 quilômetros de inferno. É uma máquina incrível. E isso nos traz para o segundo grande momento da nossa análise. A gente passou os últimos minutos dissecando o quão fisicamente e mentalmente aterrorizante é essa experiência. A biologia do calor, a cegueira, o sal, o surto de pânico e o piloto automático. A jornada completa do sofrimento humano no mar. Mas aí, o sobrevivente chega à areia da praia. Ele respira, ele sobrevive. Para o líder religioso em questão e para a imensa comunidade que o acompanha, esse feito brutal foi interpretado de forma muito clara. Foi um milagre, um grande livramento, a mão do divino operando. Uma leitura muito natural para o contexto dele. E a partir desse momento, a história deixa de ser sobre fluidos corporais e radiação UV e passa a ser sobre sociologia. Então, o que tudo isso significa? Como a gente analisa o impacto de sobreviver a algo assim na construção de uma liderança? Esse é o grande pulo do gato que o material nos propõe. Se conectarmos isso a um contexto maior, saindo da lente da medicina e colocando os óculos da sociologia, fica evidente como mitos contemporâneos e lideranças inabaláveis são forjados. Sim, a autoridade. Na sociologia, usa-se o conceito de autoridade simbólica. Historicamente, quando alguém atravessa uma aprovação que seria letal para 99% da população e retorna, essa pessoa não é mais vista como uma pessoa comum. Ela ganha uma aura especial. Porque ela foi até a fronteira do desconhecido, olhou a morte nos olhos e voltou para contar a história. É quase uma jornada do herói acontecendo na vida real. Exato. E independentemente do mecanismo real da sobrevivência, seja se quem ouve a história acredita piamente que foi uma intervenção divina, ou se enxerga como uma resistência fisiológica raríssima e muita sorte com as correntes marítimas. O resultado prático na sociedade é o mesmo. O mesmo. Sobreviver ao impossível cria uma liderança imediata. E as fontes detalham que isso não acontece por acaso. Existe um ciclo que as fontes chamam de a fórmula do testemunho. Como se constrói essa fórmula? Porque a pessoa sai do mar destruída fisicamente. Como essa destruição vira poder? É um processo de 3 etapas bem delimitado. A primeira etapa é a provação em si, a dor extrema, a queimadura na córnea, o afogamento iminente, o trauma real vivenciado na carne. E a segunda etapa? Acontece quando essa dor é encapsulada e transformada em um testemunho. O sobrevivente pega todo aquele caos
e o organiza em uma narrativa com começo, meio e fim. Ele dá um significado àquela dor. Faz todo sentido. E a terceira etapa é quando esse testemunho se consolida em uma narrativa pública. É quando a história é contada nos palcos, nas igrejas, na televisão. É fascinante notar que nessa terceira etapa, o verdadeiro poder não está mais na água salgada ou nas ondas de Moçambique. O oceano ficou no passado. O poder passa a existir na mente da plateia que está ouvindo a história. O público toma a história para si. A audiência escuta sobre a cegueira e os 9 quilômetros e começa a projetar ali os seus próprios medos, suas próprias batalhas diárias contra a doença, contra o desemprego. Se ele venceu o mar aberto e a cegueira, então as provações menores do dia a dia também podem ser vencidas. Perfeita colocação. A narrativa de sobrevivência extrema se torna um receptáculo para a fé das massas. A figura do líder deixa de ser apenas a de um homem que nadou muito e passa a ser um símbolo vivo da superação do impossível. Por isso que histórias de sobrevivência são ferramentas tão poderosas de agregação humana. A liderança é blindada pelo trauma superado. É inquestionável, porque quem poderia questionar a dor de quem sobreviveu àquilo? Ninguém questiona. O respeito é instantâneo. É uma jornada e tanto quando a gente mapeia cada detalhe, passo a passo, como fizemos aqui. Para amarrar tudo o que a gente explorou e absorver o peso dessas informações, vale a pena dar um passo atrás e olhar para o quadro completo. Vamos recapitular. Boiando no mar aberto. Dissecamos como o corpo vira um forno por conta do reflexo do sol na água, levando o cérebro para a beira de um curto-circuito térmico. Nós exploramos a base médica daquela cegueira aterradora, a fotoqueratite, mostrando que as córneas foram literalmente queimadas pela radiação. Vimos o efeito implacável da osmose, onde a água salgada engolida agia secando as células de dentro para fora, minando os eletrólitos e armando a bomba das câimbras mortais. E a parte da psicologia. Entendemos que o grande risco era o surto do sobrevivente, aquele pânico que desregula a respiração e drena a energia. E como, para escapar disso, a mente apaga o medo consciente e entra num modo de piloto automático, forçando os músculos a trabalharem além da razão. E, por fim, vimos como toda essa tempestade de biologia extrema e dor se torna a fundação perfeita para erguer um mito. A história crua vira um testemunho, e o testemunho solidifica uma liderança baseada numa autoridade quase inquestionável. O material nos dá muito o que pensar sobre a linha entre o que o corpo aguenta e o que a mente acredita. O texto fecha com uma reflexão muito sóbria sobre essa dualidade. Ele nos lembra que a ciência mapeia rigorosamente as falhas da máquina humana. O limite da hidratação, o limite da temperatura, o limite da fibra muscular. Tudo isso tem uma fronteira clara. Mas a crença não tem. Exato. A fé humana e a capacidade coletiva de acreditar no extraordinário não conhece limites. E é justamente nessa zona cinzenta, no espaço não mapeado entre a biologia estrita e a crença inabalável, que reside o nosso ponto cego sociológico. O ponto onde as duas coisas se encontram. É onde a explicação científica não é suficiente para quem precisa crer e o argumento da fé não é suficiente para quem exige a ciência. E ambos os mundos continuam coexistindo através da mesma narrativa. Isso é brilhante. E me leva a um último pensamento. Uma provocação que eu queria deixar no ar para quem está nos acompanhando e explorar por conta própria. Qual seria? A gente falou muito sobre como o testemunho ganha vida na mente do público. Mas e a mente de quem viveu o trauma? A neurociência atual nos ensina que a memória humana não é um arquivo de vídeo guardado no cérebro. A gente não aperta o play e assiste a mesma cena impecável. A memória é falha. Ela é incrivelmente maleável. Existe um processo chamado reconsolidação. Toda vez que a gente lembra de algo, a gente meio que reescreve esse arquivo no cérebro. O ato de lembrar já é por si só um ato de edição da memória. Exato. Então, pensem no seguinte. Como funciona o cérebro de um sobrevivente que passou por um terror absoluto desses ao longo de décadas? Pensemos em alguém que por 20 ou 30 anos repete a mesma história de sobrevivência em púlpitos para milhares de pessoas, grava programas de TV, escreve livros. A história vai sendo lapidada.
Será que, com o passar dos anos e das incontáveis repetições focadas na vitória e no milagre, o próprio cérebro da pessoa acaba apagando ou anestesiando as memórias da dor mais crua e animalesca? É uma grande questão. Será que o gosto horrível do sal rasgando a garganta, o desespero do surto batendo as pernas no vazio, a dor excruciante na córnea, será que tudo isso vai se apagando lentamente dos arquivos da memória? Ficando apenas a superação. E o que sobra, genuinamente na cabeça de quem viveu, é só a versão épica, a narrativa final purificada de qualquer miséria humana. Fica aí o convite para a gente refletir não só sobre os grandes mitos, mas sobre como as nossas próprias memórias do dia a dia vão se transformando um pouquinho mais a cada vez que as contamos em voz alta. Fica a reflexão. Até a próxima exploração. O ponto cego é para causar desconforto. Fica quem tem consciência limpa.